Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos a este canal que tem por objetivo fazer você aprender matemática. Essa é a aula número 1 de uma sequência de aulas que nós vamos fazer falando sobre um dos principais teoremas da matemática, o famoso Teorema de Pitágoras, tá? E a partir de agora nós vamos estar juntos nessa sequência de aulas que tenho certeza que você vai gostar. Tá ok? Vamos lá. Teorema de Pitágoras. O enunciado do Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Veja bem, antes da gente começar a efetuar cálculos, é importantíssimo que a gente consiga entender esse enunciado. Para isso, é importante que a gente saiba alguns elementos que estão escritos aqui. Por exemplo, o triângulo retângulo. Se eu não sei o que é um triângulo retângulo, eu não vou entender o teorema. Veja bem, o triângulo retângulo ele é um triângulo, uma figura que a gente conhece bastante. Podemos dizer que é uma figura de 3 lados. Esse é o triângulo. Para que ele seja retângulo, é necessário que ele tenha esse ângulo aqui, que nós chamamos de ângulo reto, que é representado por esse quadradinho e esse ponto aí no centro, tá? É o ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem esse ângulo, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, o teorema fala especificamente desse tipo de triângulo, do triângulo retângulo. Aqui a gente tem outros triângulos, tá? São retângulos. Esse símbolo aqui vai caracterizar o triângulo retângulo. Tá? Então, esses triângulos que estão aqui no quadro, todos eles têm esse ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tá? Então, todos eles são triângulos retângulos. Perfeito. O próximo elemento que aparece no nosso enunciado é a hipotenusa, que a gente tem que conhecer. Veja bem, a hipotenusa, ela nada mais é do que um lado do triângulo que está de frente para o ângulo reto. Ah, então, essa hipotenusa, ela vai ser exatamente o lado, esse lado aqui, veja bem, lado a gente fala do segmento, tá? Que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Veja bem, então o lado que está de frente para esse ângulo é o lado que está sendo representado pela letra A. Vou abrir um parêntese aqui. Embora você esteja vendo essas letras aqui, essas letras elas estão representando o tamanho do segmento, o tamanho do lado do triângulo. Então, esse lado aqui, que vai do ponto B ao ponto C, ou seja, o lado BC, ele tem medida A minúsculo. O segmento, ou o lado que vai do ponto A até o ponto B, ele tem medida C. E o segmento que vai de A até C, até o ponto C, ou seja, esse lado do triângulo ele tem medida B minúsculo. Tá? Então isso aqui, na prática, a gente vai colocar números. Tá? Então essas letras aqui, elas só são utilizadas na matemática para que a gente represente qualquer valor. Tá? Então A, B e C são valores, qualquer valor, qualquer número que pode aparecer aqui. Tá? Então a gente coloca normalmente letras que é para dizer que é qualquer valor que se tenha, que seja a medida desses lados, o teorema vai ser verdadeiro. Muito bem, então vamos marcar aqui a hipotenusa desse triângulo. Aqui, ó, vai ser a hipotenusa. Vamos escrever aqui, hipotenusa. Hipotenusa. Nesse triângulo aqui, olha só, o lado que está de frente para o ângulo reto, então eu olho para o ângulo de 90 graus, o lado que está de frente para ele é esse aqui. É o que está sendo representado pela letra D. Então, esse D aqui vai ser a nossa hipotenusa. Então, a gente identifica. Bom, passando para esse lado, veja que o lado que está de frente para o ângulo reto, está aqui o ângulo reto, é o que está sendo representado pela letra G. Então, esse G aqui vai ser a nossa hipotenusa.
nesse outro triângulo, olha, o ângulo reto, lado de frente para o ângulo reto, esse aqui, que tem medida J, né? Então, ele vai ser a nossa hipotenusa. Pronto, deixa aqui, hipotenusa. Para esse outro triângulo, ó, o lado que está de frente para o ângulo reto é o que está representado pela letra M. Então, ele vai ser a nossa hipotenusa. Hipotenusa. Olha aí que legal. E nesse último triângulo, o lado que está de frente para o ângulo reto, localizo ele, está aqui, vai ser o que está sendo representado pela letra P. Então, aqui vai ser a nossa hipotenusa. E vamos caracterizar aqui, vamos escrever. Nesse primeiro momento é importante, tá, que a gente faça a identificação e escreva do lado para ajudar na hora das questões, dos problemas que envolvem aí o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Pois bem, voltando para cá, para o enunciado, então agora eu sei o que é uma hipotenusa. É o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Um outro termo que aparece aqui no enunciado do teorema é os catetos. Os catetos, eles nada mais são do que os outros lados do triângulo. Tá? A gente identifica a hipotenusa e os outros lados são chamados de cateto. E eu só faço identificar isso aqui nos meus triângulos. Olha. Então, esse aqui vai ser um cateto. Cateto cuja medida é B. E aqui também é um outro cateto. Olha aqui. Aqui vai ser um cateto também, representado pela letra E, para esse triângulo. E aqui vai ser outro cateto. Vindo para os outros triângulos. Se aqui já é hipotenusa, os outros lados serão os catetos. Então, aqui é um cateto. Cateto representado pela letra I. E aqui o cateto H. Pronto. Aqui nesse triângulo, a hipotenusa é J. Os outros lados, representados por L e K, são os catetos. Eu venho e escrevo cateto. Isso aqui, como eu falei anteriormente, vai ser muito importante na hora que nós precisarmos resolver os problemas que envolvem o teorema de Pitágoras. Aqui os catetos O e N. Eu escrevo aqui. Cateto. Aqui também. Cateto N. Certo? Aqui, se P é a hipotenusa de frente para o ângulo reto, os outros lados são os catetos. Então, a gente tem o cateto Q e o cateto R. Pronto. Pois bem, uma vez que a gente identifica os elementos do triângulo retângulo, hipotenusa, no caso os lados, né? A hipotenusa e os catetos, agora fica mais tranquilo a gente descrever, escrever matematicamente em linguagem simbólica, através de letras, o teorema. Vamos ler novamente. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa. Aí você pergunta, como assim quadrado, Rafael? Bem, quadrado, matematicamente, ele descreve uma operação matemática de potenciação, tá? Em que o expoente dessa operação é o número 2. É algo assim, ó, vou colocar aqui nesse cantinho e vou apagar. Então, por exemplo, olha, se eu tenho aqui o número 2 e esse número 2 estiver um número no canto superior direito dele, por exemplo, o 3, o que significa isso aqui? Isso aqui é uma operação matemática de potenciação, em que esse 3 aqui, ele é o expoente desse elemento que a gente chama de base, e ele indica quantas vezes esse número maior vai multiplicar por ele mesmo. Então seria 3 vezes, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Perfeito? Agora, quando o expoente, esse número aqui, que vai caracterizar a operação de potenciação, for o 2, a gente chama esse expoente de quadrado. 2 elevado ao quadrado, seria isso. Ou o quadrado de 2. Aí aqui a gente tem que eliminar um elemento. É só 2 vezes multiplicado,
Se a gente quiser fazer a conta, esse resultado dá 4, tá certo? Então, 2, o quadrado de 2 é 4, tá? Então, é isso que a gente está dizendo. Então, a gente quer o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa elevado ao número 2, ao expoente 2. Perfeito? Bom, entendido isso, agora a gente lê o enunciado e começa a fazer mais sentido. Em todo triângulo retângulo, então veja, em todo, não é em um triângulo retângulo específico, é em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso eu represento através desse quadro aqui. Olha, é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado, ó, dos catetos, ou seja, os catetos também são elevados ao expoente 2, a esse número 2. E para preencher isso aqui, que vai ser exatamente o próprio teorema de Pitágoras em linguagem simbólica, vai ser, olha, a hipotenusa aqui é A. Então, eu venho e escrevo a letra A, que indica a hipotenusa. É igual a soma do quadrado dos catetos. Olha só, o cateto B e C. B e C. Então, em linguagem simbólica, para esse triângulo retângulo, está aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Perfeito? Olha aqui, para esse triângulo de hipotenusa D que nós identificamos, você vai colocar aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí o cateto E e o cateto F. Pronto. Para esses outros triângulos também. O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa aqui é a G. Então, ó, G ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, I e H. E H. Aqui a hipotenusa é J, o quadrado da hipotenusa, J, é igual à soma do quadrado dos catetos, KL. Então eu venho aqui e coloco K e L. Aqui, a hipotenusa é representada pela letra M. Então, M ao quadrado, ou quadrado de M, é igual à soma do quadrado dos catetos. O, N e O. N e O. Prontinho. Olha como é tranquilo. É só isso o teorema de Pitágoras. Aqui a hipotenusa é P. Então, o quadrado da hipotenusa, P, é igual à soma do quadrado dos catetos, Q e R. Ó, cateto Q, cateto R. Prontinho o teorema de Pitágoras. Então, veja que é muito simples a gente organizar esse teorema de Pitágoras a partir do enunciado, uma vez que a gente consegue identificar os elementos. Então, o primeiro passo para a gente fazer e resolver problemas, exercícios de teorema de Pitágoras, é a gente verificar se o triângulo é retângulo através desse símbolo aqui. Tá? Tem que aparecer esse símbolo, que é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Depois, a gente identifica a hipotenusa, seria o nosso segundo passo, e o terceiro passo é identificar os catetos, que é simples, tá? E a gente põe e escreve esse teorema na forma simbólica, né? Através dos números que vão aparecer, e a gente vai colocando eles assim, nesse formato. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo? Muito bem. Vale, antes da gente encerrar o vídeo, a gente fazer uma observação. Perceba que nessa aula nós fizemos questão de apenas transformar o teorema de Pitágoras em palavras, esse foi o objetivo, em linguagem matemática, em linguagem simbólica. Então, essa é uma competência que você precisa ter. Muito bem, uma vez que a gente faz isso, e a gente também tem a preocupação de mostrar que o triângulo retângulo, ele não necessariamente precisa aparecer só numa posição. Cuidado! Que às vezes a gente olha nos livros didáticos, né? Os triângulos muitos nessa posição, quando se fala em teorema de Pitágoras. Tá? Mas é importante que você veja que o triângulo ele também pode sofrer o que nós chamamos de rotações. Quer dizer, você pode ter ele assim ou virado. O que vai caracterizar o triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus, que você tem que localizar, independentemente da posição dele.
E outra coisa também que é importante, veja que você vai ver muito isso nos livros didáticos, a hipotenusa sendo A, o cateto B e C, e essa imagem aparecer. Aí quando você vai tentar fazer a memorização do teorema, tem muita gente que acaba tendo problemas porque quer decorar, né? Memorizar, melhor dizendo, assim, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Mas que significado isso tem? A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Quer dizer, se você memorizar só através das letras, não faz sentido. O importante é o enunciado mesmo, porque independentemente das letras que venham representar a hipotenusa e os catetos, você tem como representar, você já está sabendo. Ah não, independentemente dos valores que aparecem, das letras que aparecem, se o triângulo é retângulo, então ele pode o teorema ele é válido, então eu posso escrever esses elementos nesse formato, em linguagem matemática, tá bem? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra gente, para fortalecer esse trabalho que a gente está iniciando. Tenho certeza que ainda temos muito a oferecer, tá? Nessas aulas. Vocês vão gostar, tenho certeza, você aí que tem o objetivo de fazer provas de vestibulares, tem o Enem, tem concursos públicos, você que está na escola, ensino fundamental, no ensino médio e quer aprender bem aí a matemática, a gente vai estar aqui para dar esse auxílio para vocês. Tá? Não se esqueça também de se inscrever, que isso vai fortalecer o canal, de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, porque isso tudo vai ser muito importante para nós darmos continuidade nesse trabalho, tá, gente? Eu agradeço aí a atenção de todos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.